impressão minha, tá? Se puder me dar um pouco de volume, que a minha voz não está... Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Graça e paz. Quantos estão felizes de estar aqui nesse lugar? Eu espero que Deus, assim, fale conosco. A palavra que o Senhor, como o pastor disse, né? Cada culto, né, cada palavra que é liberada nesse lugar, nos acrescenta, nos alimenta. Nós somos transformados, amém? E eu creio que nessa noite o Senhor vai falar conosco nesse lugar. Deixa eu só me organizar aqui. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Agradecer ao Senhor pela oportunidade, aos pastores, pelo privilégio e desafio, né, de falar com a igreja. E eu só quero compartilhar aquilo que o Senhor tem ministrado no meu coração. Aleluia. Abra sua Bíblia em Salmos 29. Eu amo esses salmos. Esses salmos. Obrigada, amiga. Salmo 29. Aleluia. Salmo 29, vamos ler do 1 até o 11, amém? Você achou? Eu posso ler? Espera um pouquinho. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Que Deus tome o seu lugar nessa noite. Vou ler. Tributai ao Senhor, filhos de Deus. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro. O Líbano e o Sírion como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside aos dilúvios como rei. O Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar mais um pouquinho? Curva a sua cabeça, põe a mão no teu coração. Vamos falar com o Senhor que já está aqui nesse lugar. Pai querido, Pai amado, mais uma vez oramos. Nos colocamos diante de Ti. Pedimos, toma o Teu lugar nessa noite. Toma o Teu lugar no meio da igreja. Toma o Teu lugar no nosso coração. Guarda a nossa mente da distração, do ladrão da palavra, de tudo que nos impede de receber aquilo que o Senhor quer falar conosco nesse lugar. Pai, abençoa a nossa vida. Que o nosso coração venha a ser uma terra fértil, em nome de Jesus. E nós, como igreja, repreendemos em o nome de Jesus toda resistência à palavra do Senhor, toda resistência, toda ação contrária ao que é de Deus, nós repreendemos agora em o nome de Jesus. E pedimos a liberdade e o mover do Espírito Santo no nosso meio. É o que nós te pedimos, Deus, e já te agradecemos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.
Então nós lemos aqui o Salmo 29. Eu amo demais esse Salmo. E até esses dias, quando eu estava meditando nessa palavra, tem uma canção muito conhecida que toca, né? Que é Se Eu Não Te Ouvir. Não sei quem conhece essa música, já ouviu. Uma canção muito linda. E ela fala assim: se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Linda demais essa canção. E é baseada nesse salmo que nós lemos aqui. E nós vamos falar um pouquinho sobre essa palavra. Eu tenho meditado nesse texto, né? Como eu sempre falo, eu gosto de ruminar, de meditar, de ficar um bom tempo sobre a mesma palavra, às vezes semanas, meses. E a cada vez que eu medito, cada dia o Senhor fala coisas novas. É impressionante como a palavra de Deus, ela é viva. Ela se renova. E eu tenho meditado nessa palavra, né? Vivi uma experiência com essa palavra um dia que eu estava aqui no culto de Bom Dia Espírito Santo. Lá do culto de Bom Dia Espírito Santo é um culto assim tremendo. Sabe, você que não vem no culto de Bom Dia Espírito Santo às 9 da manhã, você deixa de ganhar. Você deixa de receber. E a cada dia que eu venho aqui nesse lugar, para orar, para clamar, para falar com o Senhor, eu saio daqui diferente de como eu entrei. Porque é isso que acontece, né? E eu tive uma experiência com essa palavra no culto de Bom Dia Espírito Santo, no meio da oração. Estava orando ali, ajoelhada, quietinha. O Senhor me trouxe esse salmo ao coração. Eu comecei a ler o salmo ali. E o Senhor foi ministrando. A presença que o Senhor me renovou. Estava precisando de um renovo do Senhor. E o Senhor usou esse salmo para a minha vida, né? Então, a partir daquela manhã, eu comecei a pegar essa palavra e ficar ruminando ela, orando em cima dela, meditando, que fala sobre a voz de Deus, né? Esse fala sobre a voz de Deus. E o Senhor foi falando no meu coração. Eu estava pensando, Senhor, qual é o texto dessa palavra, meu Deus? Qual é o título, né? Porque a gente sempre pergunta, qual é o título? Sempre a gente tem que ver um título. Mas o próprio salmista já dá o título da mensagem, não tem como falar uma outra coisa. Eu não sei como é que é na tua versão, mas aqui, o título na minha Bíblia diz: a voz de Deus na tempestade. Na tua também está assim? Tem título aí? Tem não? Qual é o título aí, pastor? Na minha aqui está: a voz de Deus na tempestade. De mais alguém tem esse título? A voz de Deus na tempestade. Eu falei, uau, esse é o título. Não tem como um outro título. O título é esse. A voz. Aleluia. A voz de Deus na tempestade. Oi. Ah, tá. Estou ouvindo uma voz, falando de voz, estou ouvindo uma voz. De nada, amigo. A voz de Deus na tempestade, esse é o título. E meditando sobre esse texto, orando, lendo esse salmo, me deliciando nesse salmo. A voz de Deus, a voz de Deus, a voz de Deus é poderosa, a voz de Deus. Sabe que o Senhor foi ministrando no meu coração? E eu até anotei aqui sobre a voz de Deus. A voz de Deus, onde é que está a voz de Deus?
O que é a voz de Deus? A voz de Deus, amado, é a palavra. A voz de Deus é a Bíblia. A voz de Deus está aqui dentro. A voz de Deus é a palavra de Deus. E eu comecei a orar e a falar, e eu senti, e veio essa muito forte no meu coração. A voz de Deus é a palavra. A voz de Deus é a Bíblia. E nós precisamos aplicar a voz de Deus. Nós precisamos aplicar a voz de Deus nos nossos dias. Amém? Nós precisamos aplicar a voz de Deus na tempestade. Nós precisamos aplicar a voz de Deus nas situações do cotidiano do nosso dia a dia. Está dando para entender até aqui? Foi isso que Deus gerou ao meu coração, e é isso que tem, assim, me abençoado, me edificado nesses dias. Sobre a voz de Deus. Porque nós lemos aqui que a voz de Deus, ela é poderosa, é tremenda, sabe? Mas muitas vezes a gente lê, mas nós não aplicamos a voz de Deus na nossa casa, no nosso dia a dia. E o Senhor tem ministrado muito ao meu coração nessa palavra, sobre aplicar a voz de Deus. Aplicar a voz de Deus em cada situação, como o próprio texto já diz, a voz de Deus na tempestade. Cada um vive uma tempestade, não é verdade? Está todo mundo com a vida fácil aí? Quem está com o Lucas aí, levanta a mão. Levanta a mão. Todo dia a gente passa por uma situação, por um levante, uma enfermidade, uma afronta, uma tempestade, né? Uma situação. E aí, amados? Qual é a voz que nós vamos aplicar? Qual é a voz que nós vamos ouvir e usar nesses dias? Vamos usar a voz de Deus. Vamos aplicar a voz de Deus. Amém? Você pode dar um glória a Deus? Aleluia. Nós precisamos aplicar a voz de Deus na tempestade e silenciar todas as outras vozes. Vozes na nossa mente, as mentiras do diabo. Sabe, não se engane, amados. Se nós não pararmos para ouvir a voz de Deus, nós vamos ouvir uma outra voz. Não é verdade? Que não é a voz de Deus. Às vezes é a voz do nosso sentimento. Às vezes são vozes que vêm de todos os outros lugares. E se nós não tivermos cuidado, essa voz vai contaminar nosso coração. Sabe, eu tenho sido ministrada, abençoada pelo Senhor com essa palavra, sobre pegar a voz de Deus e aplicar a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus. Onde eu ouço a voz de Deus, amado? A Bíblia é a voz de Deus. A palavra é a voz de Deus para mim e para você. Todos os dias. E o salmista declara que essa voz é poderosa na terra. Poderosa. Ele descreve aqui coisas que características da voz de Deus, que muitas das vezes nós não vivemos, porque nós estamos dando ouvido a outras vozes. Amém? Mas que nessa noite o Senhor venha nos chamar, nos despertar, para abrir os nossos ouvidos espirituais, abrir os nossos ouvidos e o nosso coração para a voz do Senhor. E colocar em prática, aplicar a voz do Senhor. Então, somente a voz do Senhor. E silenciar as vozes da nossa mente, da mentira do diabo. Né? Quando eu estava aqui, eu me lembrei, me veio algo ao coração, e eu achei interessante, até anotei, sobre fortalezas, né? Fortalezas mentais. Quantos filhos de Deus, quantos crentes, hoje em dia,
estão cativos, porque dão ouvidos a vozes de mentira, a vozes de engano, a vozes que não veio do Senhor. Amém? E a voz gera um sentimento, gera um pensamento e gera um sentimento. E nesses dias, tudo que o inimigo quer é que nós venhamos a não ouvir a voz de Deus, para ouvir voz do engano. E aí a nossa mente, nosso sentimento, o nosso pensamento vai sendo gerado algo que não é a vida de Deus. E isso é muito sutil, amados. É muito sutil. Quantas e quantas pessoas estão na igreja, são crentes em Jesus por anos, mas têm fortalezas mentais. Fortalezas mentais. Uma fortaleza, ela não se constrói da noite para o dia. Ela vai, de pouquinho em pouquinho, pedrinha por pedrinha, base por base, construindo, 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 construindo. Por quê, amados? Porque deixou de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz do engano. E aí uma mentira foi plantada. Isso acontece direto. Pessoas que dizem, eu não posso. Eu tive, nesse final de semana, estava com uma irmã, uma mulher de Deus, e a gente estava coisa. Aí ela, com a própria boca dela, ela falou, olha, não tem pessoa mais enrolada do que eu. Eu falei, meu misericórdia, minha irmã. Não fale isso não, não fale isso não. Não absorve isso para a tua vida não. Tira isso, joga isso fora. Joga esse embaraço fora. Diga que você é uma pessoa desenrolada, descomplicada. Porque Deus está contigo. Mas vocês entendem? Que às vezes a gente ouve uma coisa, mas fulano é distraído. Fulano é distraído. Aí tu fica, eu sou distraída. Eu sou. Muitas das vezes eu acabo, tem dias que eu me pego falando isso. Poxa, eu sou tão distraída. Aí eu não sou distraída, não aceito isso. Essa voz não é a voz de Deus. Essa voz não é a voz de Deus. Essa voz não vai construir fortaleza na minha mente. Não vou deixar. Sabe, é isso, amado. Você entende o que eu estou falando? É sobre isso que nós estamos falando. Sobre as vozes que estão sendo lançadas e que nós estamos dando ouvidos. Mas o Senhor nos chama nessa noite para ouvir a voz dEle. Ouvir e tomar posse e declarar e aplicar em cada situação. Cada situação da tua vida, cada momento que você vive, cada circunstância. Então, em nome de Jesus, fortalezas mentais vão cair por terra em nome de Jesus. Sabe? Ore pela tua mente, guarde teu coração. Aplique a voz de Deus, que a voz de Deus é poderosa. Em o nome de Jesus. Eu quero que você abra a sua Bíblia, pedir a ajuda da mídia para abrir em 2 Coríntios 10. Enquanto eu estava lendo, o Senhor me lembrou desse texto, falando um pouquinho sobre fortalezas mentais. 2 Coríntios 10, 4 e 5. Deixa eu abrir também. 2 Coríntios 10. Olha lá o que diz. As armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós e sofismas. Versículo 5. Versículo 5. Destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Enquanto eu falando que as armas da nossa milícia, amados, não são carnais, são poderosas. As armas da nossa milícia são o quê? São oração, são um clamor, e é a palavra.
A palavra de Deus ela é poderosa para destruir as fortalezas, tirar todo o argumento que não veio da parte de Deus e nos levar cativo à obediência ao Senhor e à palavra do Senhor. Amém? Está dando para entender até aqui, amados? Louvado seja o nome do Senhor. Para cada situação que vivemos, há uma palavra de Deus. Estava até conversando isso com uma amiga, falando, é impressionante como para cada situação, né? Qualquer coisa que você estiver vivendo, você pode acreditar, existe uma palavra. Existe uma resposta na Bíblia. Existe um escape. E essa é a voz de Deus. Essa é a voz de Deus. Está vivendo uma situação, existe uma palavra para isso. E essa é a voz de Deus. Que se nós aplicarmos, vamos ver o que o salmista está dizendo aqui. A voz de Deus ela é poderosa na terra. Nós vamos viver o poder da palavra de Deus, o poder da voz de Deus naquela situação específica. E é isso que Deus tem me ensinado nesses dias, eu só quero compartilhar. Eu espero que você receba da parte do Senhor e tome posse e aplique essa palavra. Amém? Então, vou ler aqui de novo aquilo que eu anotei. Para cada situação que vivemos, há uma palavra de Deus, há uma voz de Deus. E nós precisamos aplicar, usar, declarar a palavra de Deus. Amém? Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é a voz de Deus. A palavra de Deus é a voz de Deus. E o que o salmista declara aqui a respeito da voz de Deus? Aí nós vamos voltar de novo aqui no versículo, a começar no versículo 4 de Salmo 29, que diz que a voz do Senhor, o que ele diz aqui? Que a voz do Senhor é o quê? Poderosa. Sabe, irmão, naqueles momentos assim, que só você e Deus sabe, momentos difíceis, existe uma voz de Deus para esse momento. Existe uma palavra de Deus para esse momento. E se você achar essa voz, essa palavra, tomar posse e aplicar, essa palavra ela é poderosa na terra. Poderosa na terra. Nenhum poder resiste à voz de Deus. Nenhum poder das trevas consegue resistir à voz de Deus. Porque a voz de Deus ela é maior e mais poderosa. Alguém não pode entender? Então, quando vier uma situação, uma circunstância, descubra a voz de Deus para aquela circunstância. Aplica a palavra de Deus naquela circunstância. E aí você vai ver o poder de Deus se manifestando. Amém? É isso que o Senhor está nos ensinando nesses dias. Essa palavra tem me feito muita diferença na minha vida, sabe, amados? Porque me ensinou a orar algumas coisas. Às vezes nós precisamos aprender a orar a palavra, a orar a voz de Deus, a declarar a voz de Deus diante de uma situação. Orar a palavra, orar o versículo. É a voz de Deus, que é poderosa, que é cheia de majestade, que faz estremecer o deserto. É a voz de Deus. Amém? Você pode dar um glória a Deus? Você está conseguindo entender essa palavra? Você recebe essa palavra? Você aceita o desafio de tomar posse da voz de Deus, da palavra de Deus e aplicar na tua vida, aplicar na tua casa, aplicar na tua história. É isso que o Senhor está falando conosco nessa noite. Amém? Vou beber só um pouquinho de água aqui, tá, gente? Rapidinho. Ah, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o salmista declara algumas características da voz de Deus. E no versículo 4 ele fala: a voz do Senhor é
poderosa. Declara isso. A voz do Senhor é poderosa. Nenhum poder resiste à voz de Deus. Nenhum poder das trevas, nenhum poder do mal conseguirá resistir à voz de Deus. Amém? Então, libera a voz de Deus, aplica a voz de Deus na tua casa, na tua família, no teu dia a dia. Amém? Em o nome de Jesus. E no versículo 4, o salmista também declara que a voz de Deus, ela é cheia de majestade. A voz de Deus é cheia de majestade. Majestade fala de reinado, fala de governo, fala de domínio. Então, onde a voz de Deus entra, nenhum domínio das trevas prevalece. Nenhum império das trevas resiste à voz de Deus, porque a voz de Deus, ela é cheia de majestade. Quando a voz de Deus chega, o império das trevas recua. Não fica, não prevalece. Muitas das vezes o que acontece é porque a gente não usa a voz de Deus, não usa a palavra. Não é verdade? É para mim essa palavra também. Eu já contei esse testemunho várias vezes aqui, da época que eu vivi muito tempo escravizada com o espírito de medo. Já contei, né? Espírito de medo por muitos anos, e até que um dia eu ouvi um versículo, e aquele versículo estalou no meu coração, e eu tão somente, não precisei gritar, se bem que eu gritei, né? Que eu fiquei tão emocionada na hora. Mas eu fiquei assim, tão maravilhada, que eu só declarei o versículo e falei: diabo, você não vai mais me enganar. Porque você não pode me tocar, porque a Bíblia diz. Acabou, amados. E nunca mais. Você entende? É disso que eu estou falando, não eu. O Senhor, é disso que o Senhor está nos ensinando nessa noite. Porque eu também estou aprendendo, eu ainda estou ruminando essa palavra, tá? Eu ainda estou orando sobre ela, eu ainda estou meditando e aplicando também essa palavra. Então, a voz de Deus é cheia de majestade. Majestade fala de reinado, de governo, de domínio. Então, quando tiver num ambiente, de treva, um ambiente... Hoje em dia, estamos vivendo dias difíceis, né? A gente chega num trabalho, às vezes, né? E eu vivo dias que tem dias que eu chego no trabalho e o ambiente está... Sabe quando tem alguma coisa errada que não está certa? Não tem dias que é assim? Momentos assim, até na nossa casa. Acontece isso muito, eu vivo muito isso como no meu trabalho e em casa também. Sabe, uma situação, alguma coisa que não está caindo bem, e o Senhor sempre fala conosco. Essa é a hora de você usar a voz de Deus. Essa é a hora de você usar a voz majestosa de Deus, trazer o domínio de Deus para o ambiente, trazer o governo de Deus sobre o ambiente. Sabe, eu vivi dias e momentos de eu pegar o salmo que fala: do Senhor é a terra e tudo que nela há. Do Senhor é a terra, Ele é o dominador. E aí, a gente vê o ambiente mudar. A gente vê situações mudar. Sabe o que é isso, amado? É aplicar a voz de Deus. A voz de Deus é cheia de majestade. Onde a voz de Deus chega, o império das trevas sai. Porque Ele reina, Ele governa, Ele domina. Amém? Dele é o reino, o poder e a glória para sempre. Aleluia, aleluia. E o versículo 7 diz que a voz do Senhor despede chamas de fogo. Ô glória! Quantos querem fogo do Senhor? Quantos querem ser
pego pelo fogo do Senhor, o fogo do Espírito. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor queima teu coração, queima todo o lixo que nós ainda carregamos, queima todo o mal, toda a tristeza que ainda insiste em nos atormentar. A voz do Senhor despede chamas de fogo e queima todo o mal e nos aviva. A voz do Senhor despede chamas de fogo e nos aviva, nos restaura. Amém? Glória a Deus. O salmista também declara aqui no versículo 8: a voz do Senhor faz tremer o deserto. Oh, glória! Tem dias que a gente está no deserto, não é verdade? Então, nesse dia de deserto, descubra a voz de Deus para esse deserto. Esse deserto vai estremecer com a voz de Deus. E você não vai morrer no deserto, você vai sair dele. Por quê? Porque nós aplicamos a voz de Deus. E a voz de Deus faz estremecer o deserto. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Uma característica também da voz de Deus: a voz do Senhor faz dar cria às corças. Isso aqui eu fui escrevendo aquilo que o Senhor foi gerando no meu coração, tá, amados? A voz do Senhor faz dar cria às corças. Então, a voz do Senhor, ela tira a esterilidade. Não é verdade? Se a voz fez dar cria, a voz fez gerar. A voz gerou vida. A voz de Deus gera vida para a tua vida. A voz de Deus gera vida para a tua casa. A voz de Deus vai tirar toda a esterilidade. Essa é a característica da voz de Deus. A voz de Deus faz dar cria às corças. A voz de Deus gera vida. A voz de Deus tira a esterilidade. Nós precisamos tomar posse da voz de Deus, da palavra de Deus. Amém? Nós precisamos, amado, declarar a voz de Deus em cada situação da nossa vida, em cada situação dos nossos dias. Tirar fora todas as outras vozes, todas as vozes do ressentimento, toda a voz que não é a palavra de Deus, amado. Tira! Aplica a voz de Deus. Declare a voz de Deus. Ouça a voz de Deus. Toma posse da voz de Deus. E você vai ver o sobrenatural se manifestando. Amém? Está dando para entender? É a voz de Deus, amados. A voz de Deus é poderosa na terra. A voz de Deus é cheia de majestade. A voz de Deus despega chamas de fogo. A voz de Deus faz tremer o deserto. A voz de Deus gera vida. Nós precisamos tomar posse da voz de Deus e aplicar a voz de Deus, a palavra de Deus. Amém? Para que você viva os milagres da palavra. O próprio Deus fala: a minha palavra, ela não volta vazia. Está lá em Isaías, eu não me recordo agora. A minha palavra, ela não volta vazia. Assim como a chuva cai e rega, assim é a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, ela é viva. Quando nós aplicamos, nós vemos os resultados dessa palavra. Amém? Então, nós precisamos aprender a declarar a palavra, a orar a palavra, a cada vez mais conhecer a palavra, principalmente em dias de deserto, em dias aqui que o próprio salmista declara. No dia de deserto, busque a voz do Senhor, para que a voz do Senhor faça esse deserto estremecer, e você sair vitorioso, vitoriosa. Para terminar, abre lá em Jó,
37, esse versículo veio, eu estava assim, pensando, Senhor, será que é mesmo essa palavra, meu Deus? Oh, meu Deus, será que é mesmo essa palavra? A gente sempre fica assim, né? E pensando, eu estou com essa palavra no coração, mas a gente é tão bom quando a gente tem a confirmação da palavra, a gente fica tão mais à vontade, tão mais segura. E aí, hoje pela manhã, pensei, vou ler um versículo aí, vou pegar um devocional e vou ler um versículo. Aí fui pegar no meu celular, no devocional está lá, Jó 37:5, quero que você abra, bota aí na mídia para mim, por favor. Jó 37:5, já estou terminando. Jó 37:5, quando eu olhei o versículo, eu falei, glória a Deus, é isso que o Senhor está falando com a gente hoje. Então, lá em Jó 37:5, você abriu aí? Vou ler aqui, ó. A voz de Deus troveja maravilhosamente. Ele faz coisas grandiosas, aleluia, acima do nosso entendimento. Aleluia. Amados, quando eu li esse versículo hoje pela manhã, o Senhor confirmando, eu dei tanto glória a Deus, que texto maravilhoso. E o que ele está dizendo aqui? A voz do Senhor troveja maravilhosamente. Quando a voz de Deus é liberado, Ele opera maravilhas. Amém? E faz coisas grandiosas, coisas que a gente nem entende. Quando a gente vai ver, como assim? É a voz do Senhor, é o poder do Senhor, é o agir do Senhor, é o governo do Senhor se manifestando na nossa vida. Então, guarda essa palavra no coração. Se você quiser ler, orar e pedir ao Senhor, deixa Deus falar contigo, deixa Deus te dar uma palavra, sabe? Uma palavra viva, para ser aplicada, para que você veja as maravilhas do Senhor, sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Amém? Você que entende essa palavra, aplauda bem forte ao Senhor, pastor. Glória a Deus, aleluia.